Santo. Como é bonito voz e violão. Que Deus abençoe vocês. Queridos, a razão de estarmos aqui não é outra senão adorarmos ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que nós viemos fazer. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós queremos fazer. Culto é isso. É adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É quando nós nos esquecemos de mim mesmo, ou de nós mesmos. Tem um louvor bastante antigo aqui, nos anos 80. Muita gente não era nem nascido, só os velhão como eu. E nós cantávamos: esquecer de mim mesmo e só pensar em Cristo Rei Jesus. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. A gente não vem para o culto, irmãos, nós não vimos para cá para poder ser um muro das lamentações de nós mesmos, não é? Não viemos para cá para fazer desse local um muro das lamentações, onde nós vamos nos colocar diante do Senhor e lamentar de tudo da vida, dos problemas. Não, nós aprendemos hoje de manhã, nós devemos buscar a presença dEle, a bênção do Senhor nos alcança, a bênção dEle está conosco, onde nós estivermos. Então o culto é um momento de celebração, é quando nós nos colocamos diante do Senhor e apresentamos a Ele. Lá no Velho Testamento, o momento do culto era o momento do sacrifício. Era assim que os sacerdotes faziam. Eles definiam o local do sacrifício lá no pátio do templo, mais antigamente ainda no pátio do tabernáculo, e lá eles ofereciam um animal a Deus em sacrifício como forma de culto. Eles adoravam o Senhor com incenso que saía daquelas fumaças do altar do incenso. Eles adoravam a Deus oferecendo ao Senhor o que de melhor eles tinham. O tempo passou, Jesus veio, se ofereceu em sacrifício por nós, e Ele muda a relação do culto, Ele muda a forma do culto, e Ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós queremos fazer, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pode acender essa luz aqui para mim, pode acender. Em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que a adoração da sua alma seja em espírito e seja em verdade, sincera. Esqueça de você, esqueça que amanhã é segunda-feira. Muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, muitos cheques para cumprir talvez, mas não deixe nada atrapalhar o seu culto nesta noite. O retorno ao médico, alguma preocupação que tem te tirado a paz, tem te roubado a sua confiança do Senhor, tem te tirado da presença ou do propósito de Deus como você deveria estar. Esqueça, pense só nele. Deixe Jesus nessa noite tratar de todas as suas causas e de todos os seus problemas. Entrega para o Senhor. O salmista diz: entrega, confia e descansa. Esse é o princípio. Entrega, confia e descansa. Feche seus olhos, cante comigo. Eu sei que você sabe. Em adoração eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas. Flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Cante com a força do seu pulmão, cante para Ele. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração.
coisa linda, irmãos, a igreja louvando o Senhor. E o louvor para sempre. Deus abençoe a nossa banda. É bom louvar o Senhor com vocês, é bom adorar o Senhor. Aleluia. É Ele que é digno de louvor, irmãos. É só Ele. Às vezes a gente presta reverência, presta culto e presta até adoração a tantas coisas. A tantas coisas. Mas a verdade é que é só Ele é digno de todo louvor e de toda honra e toda glória. E esse louvor serve, irmãos, para nos trazer, ou nos colocar, melhor dizendo, na posição, na condição de um adorador. Davi era um adorador por excelência. Oh, irmãos, lá nas Campinas de Israel, num dos momentos mais difíceis da vida dele, a Bíblia diz que Davi tomava harpa e ele dedilhava louvores ao Senhor. Um dos momentos de maior angústia. Davi não era um adorador condicional. Davi não era um adorador circunstancial, ou seja, dependia das circunstâncias para adorar. Dependia de que vento, como o vento estava soprando na vida dele. Se estava favorável, ele adorava. Se não estava muito bom, ele fechava a cara e dizia: não vou adorar. Não, Davi não era um adorador circunstancial. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós encontramos um Davi atravessando momentos de muita dificuldade. Lutas abatiam sobre Davi, mas ele adorava o Senhor. Ele dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? E o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Ele adorava o Senhor dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Davi adorava o Senhor dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem,
para o meio dos mares. Oh, a minha esperança está nele, nele eu esperarei, nele eu confiarei. Davi adorava o Senhor dizendo, no Salmo 23, nós podemos atravessar pelo vale das sombras da morte, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A vida de Davi não foi uma vida fácil, a vida de Davi não foi uma vida azul claro, cor-de-rosa, ou uma vida da cor do arco-íris. Não, irmãos, Davi teve altos e baixos, montes e vales, mas ele não perdeu a capacidade de adorar. Ele adorava o Senhor, independente das circunstâncias. Quando nós olhamos na Bíblia, nós aprendemos com homens do calibre de Davi, que adorou a Deus apesar das circunstâncias, do calibre de Moisés, que mesmo recebendo a notícia que não entraria na terra santa, na terra de Canaã, ele escreve um cântico, ele escreve um hino de adoração ao Senhor, que faz parte das últimas recomendações que ele dá a Josué e ao povo de Israel, dizendo: não te esqueças do Senhor, não esqueça do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos homens do calibre de Paulo e Silas, que após serem açoitados e lançados na solitária, no cárcere interior, eles ainda foram buscar força lá do fundo da alma, e diz a Bíblia que eles cantavam um hino ao Senhor, e no momento em que eles cantavam, o Senhor abalou, moveu os alicerces daquela prisão. Oh, como o mundo está precisando de homens e mulheres que adorem a Deus, independente da circunstância, independente dos problemas, independente das dificuldades. A nossa geração é uma geração por vezes mimada. A nossa geração, irmãos, é uma geração por vezes como uma criança que a gente tira o doce e elas fazem bico, vira as costas, bate o pé. Essa é a geração que está sendo construída, que está querendo um Deus por interesse, um Deus por negócio, um Deus para relacionar, desde que o Senhor me dê o que eu quero e eu posso entregar para o Senhor aquilo que eu quero. Adoração ao Senhor é o princípio que nos mantém vivos diante da terra, irmãos, nesse lugar. É para adorar ao Senhor que nós somos chamados. Adorar não é apenas cantar, não é apenas louvar, não. Adorar com a nossa vida, adorar com a forma de ser, com a maneira de nos relacionar com as pessoas, com os outros. É assim que nós adoramos ao Senhor. É assim que nós revelamos o Deus que está em nós, o Deus que habita em nós. Domingo passado eu falei sobre o Espírito Santo, aquele Deus que está dentro de nós. Nessa noite eu quero retornar a um texto que eu falei com os irmãos, acho que 2 ou 3 semanas atrás. Eu vou revisitar esse texto nesses minutos que nós temos. Mais uma vez, eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu vou voltar nesse texto de Êxodo 33, 9 a 11. Hoje pela manhã André fez menção a ele aqui também. Há umas 2 ou 3 semanas atrás eu trouxe aos irmãos uma palavra me baseando em parte desse texto. Irmãos, ele continuou falando comigo e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração nesse texto de Êxodo 33, melhor dizendo, versos 9 a 11. Abra a sua Bíblia aí. Se você trouxe, abra aí a Bíblia. Se está no Smart, abra. Se está no tablet, ou se você não trouxe, acompanhe, vai ser projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado: uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Isso me impressionou muito, irmãos. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Era uma conversa de amigos ou entre amigos. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e te pedir que o Senhor venha mais uma vez falar conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala com a tua igreja, fala, Senhor, por bondade, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Manifesta, Espírito Santo, a tua vontade, o teu querer revelado na tua palavra, porque é o que nós queremos ouvir nesta noite.
É o que nós precisamos ouvir, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã, André nos trouxe uma palavra muito poderosa, pelo menos para o meu coração, e eu creio para os irmãos que estavam aqui de manhã também. Certamente o Senhor falou ao seu coração. Essa palavra que André nos transmitiu sobre, se eu não estiver enganado, ela trouxe o título da mensagem: preferindo o abençoador à bênção. É isso mesmo, né? Preferindo o abençoador à bênção. Ela nos fez refletir, irmãos, sobre a importância de valorizarmos mais a presença de Deus. A importância de valorizarmos mais a presença de Deus em nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, a nossa caminhada, a nossa jornada. Ela nos fez pensar através da mensagem sobre a importância de nós termos como alvo e objetivo principal buscar a presença do Senhor e não apenas as bênçãos advindas dEle. Ela nos fez pensar com a palavra que é muito mais importante, o nosso foco deve estar muito mais em Deus do que nas bênçãos que Ele pode nos dar. E essa palavra falou muito forte ao meu coração, porque na verdade é isso mesmo que nós precisamos, é isso mesmo que nós queremos. E ela fez menção nesse texto de passagem. Em algumas vezes, em algumas semanas, inclusive atrás, eu falei nesse texto. E me impressionou muito, como eu disse para os irmãos, essa expressão do livro de Êxodo, que Deus falava com Moisés face a face. Lá no texto original, no hebraico, essa expressão face a face, ouvindo o pastor Josué Brandão, escreveu, eu acho que falou, escreveu sobre isso, eu ouvi eles falando alguma coisa sobre isso. Ele disse que essa expressão face a face, lá no texto original, significa testa a testa. É como se Deus colocasse a testa dele na testa de Moisés, e eles falavam, eles se falavam e se relacionavam. Tamanha era a intimidade, tamanho era a proximidade que Moisés tinha desse relacionamento com Deus, que chegava ao ponto de colocar testa com testa, e o Senhor conversava com ele naquela tenda. Queridos, eu tenho orado e falado com o Senhor, ao ler esses textos, ao ler essas palavras, ou essas expressões que a Bíblia nos traz. Eu tenho falado com Deus sobre a necessidade, irmãos, de pregar. Eu pregar. A necessidade que eu quero de pregar e que eu tenho de pregar um evangelho prático. O evangelho real, o evangelho verdadeiro. Não o evangelho utópico, não o evangelho noveleiro, mas o evangelho concreto, como esse que foi pregado hoje de manhã, como essa palavra foi pregada hoje de manhã. Eu tenho orado ao Senhor e falado com Ele: Senhor, eu não quero ser um pregador, ou um mensageiro, um pastor, que prega ilusões para a igreja, que prega um evangelho mesclado, um evangelho que se molda às pessoas, e não as pessoas se moldem ao evangelho. Nós temos visto e ouvido, vez por outra, nesses tempos em que nós estamos vivendo e atravessando, é o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado, onde a pessoa pode se moldar, se conformar com a vida que vive, com as situações que vive, e enquadrar essa vida dentro do evangelho, quando deveria ser o contrário. O evangelho deveria me moldar e me transformar, ou transformar a nossa vida naquilo que Jesus quer que nós sejamos. Então eu tenho orado ao Senhor e pedido para Deus: Senhor, eu não quero pregar esse evangelho não real, esse evangelho utópico. Eu quero pregar um evangelho onde as pessoas ouçam, onde a palavra é anunciada, a palavra é pregada, e as pessoas entendam e dizem: eu preciso fazer isso. A minha vida precisa ser formatada, acomodada, mudada a essa realidade que eu estou ouvindo. E aí, quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler aqui, onde a Bíblia diz que Moisés falava com Deus, e dialogava com Deus testa com testa, face a face. Quando nós lemos alguns textos da Bíblia, a Bíblia diz, por exemplo, que Abraão andou com Deus,
E Abraão se relacionava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para ele o levou, para si o levou. A gente vê homens andando com Deus, como Davi, o próprio Davi, como Samuel, e Deus falava com ele, e a gente parece que tem a impressão que essa realidade de relacionamento ficou nas páginas da Bíblia, e que não é mais possível a gente ter um nível, um grau de relacionamento com Deus como tiveram esses homens. Eu não sei os irmãos, mas a gente prega aqui domingo após domingo, quinta após quinta, e todas as vezes que nós nos encontramos, nós abrimos a Bíblia. A gente é um povo que gosta de ler a Bíblia. Então vai num casamento, a gente abre a Bíblia para deixar e desejar um versículo para o aniversariante. A gente vai no aniversário, melhor dizendo, a gente abre a Bíblia para deixar um versículo para o aniversariante. Faz um casamento, a gente se baseia na Bíblia. A gente vai numa inauguração, a gente lê a Bíblia. A gente se reúne em família, a gente lê a Bíblia. A gente vai no almoço ou no jantar, a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia. A gente reúne aqui o Ministério de Mulheres, e eu tenho certeza que as mulheres leem a Bíblia. Na reunião de homens, nós lemos a Bíblia. Aliás, um aviso aqui: os homens, nós não teremos reunião amanhã por conta do IBAD, mas no dia 16, daqui 2 segundas-feiras, nós teremos aqui a nossa reunião de homens, viu, irmãos? Dia 16 de setembro, bota aí na sua agenda. Quando nós nos reunimos aqui, na nossa reunião de homens, nós lemos a Bíblia. Então nós estamos lendo a Bíblia, irmãos, o tempo todo. Mas nós, ao mesmo tempo, encontramos muita dificuldade para viver o que a Bíblia diz. Sim ou não, irmãos? Não é? Porque nós entendemos, ou porque talvez nós pensamos que essas coisas ficaram às páginas da Bíblia. É muito bom, é muito lindo, é muito bonito um pregador trazer uma palavra da forma como deve ser feita, a aplicação, a pregação da palavra, usando as ferramentas da teologia, a exegese, a hermenêutica, a dinâmica da pregação. Nós aprendemos isso aqui nessas últimas 2 semanas, nas 2 últimas quartas-feiras. Eu falei com os meninos sobre a retórica, a importância de transmitir a mensagem com clareza, com conhecimento, com profundidade. É muito bom. Mas se ao ouvir eu não conseguir aplicar na minha vida, tabuada, para nada serve a mensagem. De nada adianta uma pregação bonita, uma exposição bonita, se a palavra não encontra lugar no meu coração, e ela não produz fé. Fé no sentido mais genuíno da palavra. Fé que nos permite mudar de direção. Fé que nos permite tomar decisões que sem a fé nós não tomaríamos. Fé que nos permite entregar na mão do Senhor as nossas mazelas, os nossos problemas. Se a palavra não produzir em nós um sentimento que nos melhore como pessoa, se eu, ao ouvir a palavra, não for transformado como pessoa, melhor marido para minha esposa Andréia, melhor pai para os meus filhos, melhor pastor para os irmãos, como pastor dessa igreja, melhor amigo para os meus amigos, melhor irmão para os meus irmãos, melhor filho para minha mãe, do que adianta a palavra se ela não muda a nossa realidade, se ela não muda a direção que nós estamos indo? Se entra dia e sai dia, e nós continuamos materialistas, racionais, independentes, confiando só em nós mesmos, dependendo só das nossas forças e da força do nosso braço, do que adianta a palavra se nós não conseguimos perdoar, se a gente não consegue abraçar aqueles que nos ofendem, se a gente não consegue liberar perdão para aquelas pessoas que muitas vezes nos magoaram, do que adianta a palavra? Se o marido que trai não deixa de trair, do que adianta a palavra? Se a mulher que trai o esposo não deixa de trair, do que adianta a palavra? Se a gente continua
absolutamente do mesmo jeito que nós ouvimos domingo após domingo. A impressão que nós temos é que o que está na Bíblia foi reservado para essas pessoas e não para nós. E não para nós. Queridos, é possível ter um relacionamento com Deus hoje? Não precisa responder para mim, responde para você. É possível ter um relacionamento com Deus hoje? É possível ter um nível de intimidade com Deus hoje, nesse mundo em que nós estamos vivendo? É possível ouvir a voz de Deus hoje ainda? Não precisa responder para mim, responda para você. É possível andar com Deus hoje como esses homens andaram? Eu estou aqui nessa noite para defender, irmãos, para defender o entendimento e a posição de que sim, sim, sim e sim, é possível nós termos ou andar com o Senhor aqui hoje e termos um relacionamento com Deus hoje, no mundo em que nós vivemos, na realidade que nós estamos passando, o que nós estamos passando. É possível sim que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, essa presença de Deus, como foi pregado nesta manhã, nesse lugar onde nós estamos vivendo, nesse lugar onde nós estamos, chamado mundo, sem que a gente para isso tem que se isolar de tudo e de todos, sem que a gente para isso tem que se trancar aí em algum mosteiro, hein, Vanderly, e virar monge, sem que a gente para isso tem que virar anjo, não é, irmãos, também? É possível, pastor, só se eu virar anjo, o Senhor me levar para o céu, né, Lu? Eu virei anjo, errado. E anjas, tem alguém aqui que vai virar anjo, irmãos? Não, né? Nós não seremos nem anjos e nem anjas. Então é possível, mesmo sem a gente se isolar de tudo e viver numa bolha, numa redoma, e dizer: não, só se eu viver numa redoma. Não, eu quero defender nessa noite, nesses minutos que nós temos, que é possível sim andar com Deus aqui. É possível sim andar com Deus neste mundo em que nós estamos vivendo. E o que significa andar com Deus? O que significa ter uma vida com Deus? O que significa ter um relacionamento com Deus? Não é fazer parte de uma igreja, não é fazer parte de uma comunidade, não é fazer parte de um grupo de comunhão, não é fazer parte de um ministério da igreja, não é liderar um ministério, não é fazer parte aqui do ministério de louvor, não é fazer parte de qualquer ministério de servir da igreja, não é ser acadêmico de um curso de teologia, não é ser pastor de uma igreja. Andar com Deus, não, irmãos. Mas até pastores podem andar com Deus, até pastores podem andar com Deus, queridos. Andar com o Senhor significa caminhar com Ele, dividir a estrada com Ele, percorrer um caminho com Ele, ter um relacionamento pessoal com Ele. É intimidade de pai e filho, é compartilhar a jornada com o Senhor. Qual jornada? A sua jornada, a minha jornada, a nossa jornada, que em algum momento se encontram os nossos caminhos, mas não se resume nesses momentos em que nós nos encontramos aqui. Sou eu na minha jornada, na minha vida, com os meus filhos, com a minha casa, com a minha esposa, no meu trabalho, é você na sua. Cada um de nós temos o nosso caminho, a nossa jornada, e cada um de nós podemos ter a nossa intimidade com Ele, e o nosso relacionamento com Ele. É disso que se trata, é disso que eu estou falando, que é possível. Eu defendo que é possível, nesses tempos difíceis, acelerados, do trem-bala, da internet banda larga, onde a vida está aceleradíssima, Deus quer se revelar a mim e a você, para que a gente faça a diferença nesse lugar em que nós vivemos,
no espaço do tempo em que nós estamos ocupando. Enquanto nós aqui estivermos, Deus quer se revelar através de mim, através de você, como o Senhor se revelou através desses homens que nós acabamos de ver aqui na Bíblia. Moisés falava com Deus testa a testa, face a face. Deus se revelou a ele. Se você observar o texto, no último versículo, no versículo 11, diz que quando o Senhor falava com Moisés face a face, depois quando ele voltava ao pó arraial, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, ainda ficava um pouquinho mais lá na tenda. Josué ainda queria um pouco mais da presença do Senhor. E lá na frente, no Deuteronômio, quando Moisés, diz a Bíblia, o Senhor toma a vida de Moisés. Quem vai suceder Moisés? Josué, o filho de Num, o moço que não se apartava da tenda, o moço que queria ainda mais a presença do Senhor. Ei, a diferença está naqueles que querem mais da presença de Deus, para aqueles que não querem a presença de Deus. Sempre foi assim. É aqueles que buscam mais a presença, que querem mais a presença, que valorizam a presença, que colocam a presença de Deus acima de qualquer coisa. Para aqueles que colocam a presença de Deus num canto qualquer e quando precisa busca, traz para a minha vida. Sempre foi essa a diferença. Então é possível, basta que nós queiramos a presença dEle, andar com Ele, caminhar com Ele, porque eu posso garantir para os irmãos, com base bíblica, que tudo que Deus quer é andar comigo, é andar com você, é caminhar com você, é fazer parte do seu caminho, da sua jornada. Tudo que Deus quer é participar da nossa vida de uma forma intensa, definitiva e verdadeira. Tudo que Deus quer é participar do seu dia a dia, é entrar na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, no teu casamento, em todas as suas relações. É Deus que quer participar. Mais do que nós, Ele quer, acredite. E a iniciativa parte dele. Eu já disse isso aqui uma vez. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, parte dele a iniciativa do relacionamento e não dela. Então sim, é possível hoje, 2019, século 21, andar com Deus, ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, assim como esses homens tiveram. Porque está na Bíblia? Para que sirva de referência. A Bíblia é o nosso referencial. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então o que está registrado nesse livro não é apenas um registro para que entrasse para a posteridade. Não, senhores, irmãos, é para que sirva de referência para mim e para você, que a gente possa dizer: Senhor, eu quero esse nível, eu quero esse grau de relacionamento com o Senhor, porque Deus quer, porque é importante que a gente ande, que a gente se relacione com Deus, porque é no relacionamento com Deus que nós vamos aprender a ser guiados mais pela vontade de Deus do que pela vontade do nosso coração, porque o nosso coração ele nos trai. A nossa vontade humana, a vontade que está dentro do nosso coração, nem sempre, ou me arrisco a dizer, na maioria das vezes, não é aquilo que Deus tem ou que Deus quer para nós. A vontade de Deus é muito maior, é muito superior. O Senhor diz através do profeta: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais sublimes do que os nossos pensamentos. Então quando nós estamos caminhando com Deus, nesse nível, nesse grau de intimidade, nós aprendemos a valorizar e a buscar e a querer mais a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não aquilo que nós queremos, não do jeito que nós queremos, e não no tempo que nós queremos. Oh, como é difícil, hein, irmãos? Como é difícil a gente esperar esse tempo de chegar. O tempo de Deus é o tempo da bênção. Mas nós aprendemos de manhã que quando nós buscarmos a presença, as bênçãos vêm naturalmente. Mas nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e forma e no nosso tempo. E quando Deus não faz do nosso jeito,
da nossa forma e no nosso tempo, a gente sofre, a gente ameaça deixar, a gente diz: não é para mim, não é para mim, eu tentei, mas esse negócio de Deus ou de segui-lo é muito difícil. Mas quando a gente entende que é possível, e se nós entregarmos, Ele fará no tempo dele da melhor maneira, a gente sofre menos. Andar com Deus nos ensina a colocar e a submeter a nossa vontade ao Senhor, não apenas na oração do Pai Nosso, porque é muito lindo e é muito bom orarmos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem já orou a oração do Pai Nosso aqui? Eu quero ver. Não é? E é assim que nós oramos, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas viver na prática é um desafio para mim. Eu penso que é um desafio para vocês, mas é isso que Deus quer de nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, salvo engano, em que o escritor, em que Lucas vai fazer uma referência ao que Deus disse sobre Davi, ao que Deus disse lá atrás no livro de Samuel. Mas Lucas vai fazer uma referência ali, quando Deus tira Saul do trono. Saul era o rei, e a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, porque ele desobedeceu e não fez o que era para fazer. E aí quando Deus vai tirar Saul do trono, o texto diz: e tendo tirado este, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que me fará toda a minha vontade, disse Deus. Qual a diferença de Davi e Saul? Ambos erraram. Davi falhou muito, Davi errou muito, Davi pecou muito. Só que Davi tinha uma preocupação no coração dele, de alcançar o coração do Pai, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Olha isso. Mas quando Deus vai tirar Saul, ele diz: eu escolhi um cujo coração está em mim, e ele me fará toda a minha vontade. Davi queria fazer a vontade de Deus. Davi queria saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. É difícil a gente ter coragem de perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu quero viver na íntegra a tua vontade para mim. É muito difícil fazer essa oração com sinceridade, com espírito contrito. Davi se importava: qual a vontade de Deus para mim? Eu quero saber, e mais do que isso, eu quero fazer. Eu perguntava para Deus: Senhor, houve um momento, nós encontramos isso na Bíblia, em que ele estava saindo para uma batalha. Davi, o exército e o povo de Israel, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, salvo engano. Ele estava saindo para uma batalha contra os refaíns, um povo inimigo de Israel. E quando eles se acamparam no vale antes da batalha, a Bíblia diz que Davi orava e perguntava assim para o Senhor: Senhor, eu posso ir contra os refaíns nessa batalha? Deus dizia: vai. Aí ele dizia. Houve um momento em que Davi orou, estava tudo preparado, o exército preparado, as armas preparadas, os artilheiros preparados, os lanceiros, aqueles que estariam à frente do exército, o exército real, o exército imperial, estava tudo preparado, a infantaria de Israel pronta para a batalha. E de repente Davi disse: eu preciso orar. E ele orou e perguntou: Senhor, eu posso ir nessa batalha contra esse povo? Deus disse: não, não vá, não vá dessa forma. Eu imagino a decepção daquelas pessoas que estavam esperando o momento de atropelar o exército inimigo. Deus disse: agora não. Antes sim, agora não. Então Davi se preocupava em saber
Qual a vontade dele, de Deus para a vida dele? A vontade dele e do Senhor. Porque ele queria saber, irmãos? Porque ele tinha intimidade, porque ele andava com Deus, porque ele caminhava com Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ei, tudo vem do relacionamento, tudo nasce dessa caminhada, dessa jornada. Por que às vezes nós tomamos decisões e aí nós fracassamos, nós erramos e não dá certo? Porque nós tomamos decisões movidos pela nossa vontade, pela nossa convicção, e queremos que Deus acomode as coisas depois que nós tomamos a decisão. Nós achamos que Deus está aqui para nos servir, porque afinal de contas eu sou o filho dele, desse Deus todo-poderoso, e não importa o que eu fizer, Deus está aqui para consertar todos os meus erros e tudo aquilo que eu fizer de errado. Não está não. Existem consequências que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós ouvimos aqui hoje, na leitura oficial que a Karina trouxe, que as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso e por isso Ele poupa a mim, e por isso Ele poupa você das nossas decisões. Mas nós queremos que Deus trabalhe, nós queremos que Deus haja depois que nós agimos, quando nós deveríamos perguntar para o Senhor, Adriel: Senhor, eu posso ir? Eu posso ir? Mas como é que Deus vai falar isso para mim? Quem já ouviu a voz de Deus sabe que Deus fala. Deus pode falar no teu coração, Deus pode ministrar uma palavra aqui diretamente para o teu coração, como tem feito. Deus pode falar com você ao ler a Bíblia, Deus pode falar com você enquanto você está orando, Deus pode te dar um sentimento. Quem já experimentou ouvir a voz de Deus sabe do que eu estou dizendo. Deus te traz a convicção que você precisa, ou não, ou tira do teu coração aquele pensamento, aquele sentimento que você estava tendo quanto a fazer determinada coisa. Então se preocupe em perguntar para o Senhor, se preocupe em andar com Ele, porque quando nós andamos e nos relacionamos com Ele, quando nós temos essa presença, Ele vai nos dizendo a vontade dEle, e a vontade dEle para mim e para você é a melhor. É a melhor, a boa. A Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque nós vimos hoje, Deus está vendo amanhã, o ano que vem, daqui 5, daqui 10, lá no fim da sua vida. Nós tomamos as decisões de forma imediatista, com base no que nós vimos na nossa frente, nesse momento zero, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E aí quando nós tomamos as decisões aqui, nós nos esquecemos que as nossas decisões de hoje trazem consequência no futuro. E nós nos esquecemos que aquilo que nós fazemos hoje vai aparecer só lá na frente. Deus sabe. Então Deus nos orienta e nos dirige para que as nossas decisões de hoje tragam frutos e bons frutos no futuro. Para que a gente não tome as decisões apenas movidos por um sentimento de necessidade, de urgência. Para que as nossas decisões não sejam tomadas apenas por aquilo que nós estamos vendo naquele momento que parece bom, mas às vezes não é. Eu prego aqui nessa noite para pessoas que estão diante de decisões que precisam ser tomadas. Eu creio que é nessa direção que o Espírito está ministrando para você. Parece bom, nesse primeiro momento parece bom, mas o Senhor fala ao seu coração: não é. Não é isso que Deus tem, não é essa direção que Deus vai te levar. É a resposta para você. Porque quando nós andamos com Deus, Deus vai revelando a sua vontade. Quando nós andamos com o Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, é importante. Porque algumas vezes, eu já disse isso aqui em algum momento, algumas vezes Deus vai nos dar informações de forma antecipada, antes de acontecer. Já aconteceu comigo, e eu creio que aconteceu com você. Deus nos dá as informações antecipadamente.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus no capítulo 18, verso 17 de Gênesis. A Bíblia diz que Deus estava falando com Abraão, que era amigo de Deus. Ele diz: Abraão é meu amigo. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que diz a Bíblia que a iniquidade, o pecado daquele povo chegou diante de Deus de forma tão forte. Deus disse: eu vou destruir essas duas cidades. Não tem mais jeito desse povo viver, ficar. Tamanho é o pecado. Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Abraão estava ali nos carvalhais de Mamre, num dia muito quente. E a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, e dois anjos, numa teofania, numa manifestação de Deus, Deus se apresenta a Abraão e diz para ele tudo o que havia de acontecer. E o Senhor diz para os anjos assim: por acaso, porventura, esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Pensa, Deus não tem obrigação nenhuma de nos revelar aquilo que Ele vai fazer. Tem, irmãos? Não, obrigação não, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Nessa relação Ele é que é Deus, não sou eu e nem é você. Então Ele não tem obrigação. Mas a Bíblia diz que Deus decidiu revelar a Abraão por antecedência o que Ele iria fazer. Ele disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu não posso ocultar isso do meu amigo Abraão. Eu vou avisar Abraão com antecedência. Interessante que Abraão não exigiu de Deus essa relação desse jeito, como nós exigimos dos nossos amigos, não é? Quando a gente fica sabendo alguma coisa de um amigo, de alguém muito próximo nosso, por outra pessoa, por terceiro, a gente fica triste e fala: por que você não me falou antes? Não é assim, Pedro? Por que você não me falou? Porque a gente acha que os nossos amigos, eles devem nos dar as informações primeiro. Abraão não exigiu isso de Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me fale primeiro todas as coisas que o Senhor vai fazer. Não, foi Deus que tomou a iniciativa de transmitir a Abraão o que ele iria fazer. Por que ele fez isso? Eu só posso crer que é por conta da consideração que ele tinha pelo relacionamento que ele tinha com Abraão, Josi. Deus decidiu porque ele tinha uma consideração com aquele relacionamento com Abraão. Ele disse: eu vou contar para o meu amigo primeiro. Eu não posso esconder de Abraão. Está na Bíblia, está no texto, Gênesis 18. Eu não posso esconder de Abraão. Eu preciso revelar para o meu amigo. Abraão andou com Deus. Abraão andou com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão tinha relacionamento com Deus. E Deus disse: eu vou contar para você primeiro o que eu vou fazer. Irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, o tempo passa e eu já vou terminar. Quando nós nos relacionamos com Deus, Deus fala conosco de uma forma que a gente entende, porque a voz do Senhor começa a fazer parte da nossa rotina. A voz do Senhor começa a fazer parte da nossa vida. Não é mais uma voz estranha, não é mais uma voz que nós não sabemos de onde vem, não é mais aquele trovão do céu, não. Às vezes Deus fala como trovão, mas muitas vezes Deus fala dentro do nosso coração. Quando nós temos esse relacionamento, quando nós valorizamos essa presença que foi pregada, e nós queremos o Senhor, e nós dizemos para Ele: Senhor, apesar de tudo, Deus, eu sou tão fraco, eu sou tão fraco, eu erro tanto, Deus, eu sou nocento, mas eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu valorizo o Senhor, eu não te troco por qualquer coisa, eu não te deixo quando o Senhor não me atende, na hora que eu acho que eu tenho que ser atendido, eu não te deixo porque o Senhor não me atende naquilo que eu estou pedindo. Deus, eu não te deixo, eu quero, Senhor. E esse relacionamento faz com que a gente entenda e compreenda Deus falando conosco, porque o nosso espírito fica sensível à voz do Senhor. É isso que diz o texto de 1 Samuel 3, 2
até 11, 12 ou 13, quando o menino Samuel estava no templo, a Bíblia diz que Deus chama Samuel 3 vezes. Por 2 vezes ele ouve a voz de Deus, ele corre até o sacerdote Eli, e Eli diz: vai dormir, não sou eu quem está te chamando. Na segunda vez ele ouve de novo: Samuel, Samuel, ele corre, Ele diz: volta a dormir. E aí, na terceira vez ele ouve a voz, e ele, recomendado por Eli, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Era Deus chamando Samuel. E é interessante nessa passagem, que lá no versículo 11, se eu não estiver enganado, no capítulo 3 de 1 Samuel, lá no versículo 11, Deus vai revelar para Samuel a destruição da casa de Eli. Mas Deus diz assim, Deus disse a Samuel: eu vou fazer uma coisa em Israel, eu vou revelar para você o que eu vou fazer. É assim que Deus faz, Pedro. Era um menino, era um jovem aprendiz de sacerdote, mas o Senhor encontrou ali um coração sedento, que amava o relacionamento que ele tinha com Deus. Então aquele adolescente ainda menino recebeu os segredos, mistérios do trono, do coração de Deus. Deus segredou a Samuel coisas que nem o sumo sacerdote sabia. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, e ele aprendeu a conhecer a voz de Deus. Por isso que Deus disse para Samuel, Deus disse para ele: eu vou fazer uma coisa em Israel, eu vou te revelar, e vai ser na casa de Eli, porque eu não suporto mais o pecado dos filhos deles. Não adianta mais oferecer sacrifício, não adianta mais tentar me comprar. Chega, eu vou destruir toda a geração de Eli. Está nascendo um novo tempo em Israel, e aí Samuel passa a ser o sacerdote de Israel, andando com Deus. Nós estamos aprendendo com esses homens que vale a pena andar com Deus, vale a pena ter relacionamento com Deus. Não é algo tópico que ficou nas páginas da Bíblia, irmãos. Não é. Não é. Nós podemos ter esse nível de intimidade e relacionamento com Deus desde que nós amemos o Senhor, desde que nós queiramos o Senhor, desde que nós não entregamos aquilo que Deus nos deu de mão beijada para qualquer coisa e trocamos por qualquer bobagem que a vida nos coloca na frente. Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você. Quando nós nos relacionamos ou andamos com Ele, nós vamos perceber, irmãos, que se você decidir andar com Deus, se eu decidir andar com Deus, jamais e nem nunca mais nós vamos estar sozinhos. Quando a gente decidir andar com Ele, quando a gente decidir se relacionar com Ele, nunca mais nós estaremos sozinhos, em qualquer momento da vida, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Sempre teremos o Senhor conosco. Sempre teremos o Senhor conosco. Ele não nos deixa, somos nós que o deixamos. Ele não nos deixa no meio da jornada. Nós estamos andando com Ele, nós estamos nessa jornada. Não existe um momento que Ele diz: agora vocês seguem aí, eu vou seguir outro caminho. Não. Somos nós que tomamos a decisão de deixá-lo no meio do caminho, de abandonar o Senhor e dizer: não, eu vou tocar minha vida. Chega desse negócio, chega da sua presença. Está demorando muito a acontecer, e a gente acha que a gente vai fazer acontecer. Pode, irmãos. Aí a gente acha que é a gente, que Deus está nos atrapalhando. Essas coisas de Deus estão nos atrapalhando, parece que está travando a minha vida. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de comunhão, esse negócio de orar, esse negócio de adorar, está atrapalhando a minha vida. Eu vou abandonar isso aqui, porque eu preciso viver, eu preciso fazer as coisas que eu tenho vontade, eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso ir atrás, eu preciso correr atrás daquilo que eu quero da vida. E a gente acha que pode fazer isso sem Deus. Pode? Como? A gente acha que Deus precisa sair da nossa vida para a gente fazer isso. Aí a gente abandona o Senhor no meio da jornada e diz: eu vou aqui,
Um beijo e um queijo para o Senhor, Deus. Eu estou indo aqui na direção que eu quero ir. Deus não nos abandona, somos nós que o deixamos. Aí a vida, irmãos, aí a vida vai nos ensinar aquilo que nós temos dificuldade de aprender com Deus. Com esse Pai amoroso que nos toma nos braços, no colo. É óbvio que Ele não nos diz sim para tudo. É óbvio que Ele diz não para um monte de coisa, porque tem que dizer. Porque nós pedimos e pedimos mal, diz a Bíblia. Jesus ensinando os discípulos a orar, diz: sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir. E como é a nossa oração, irmãos? Como é a nossa oração? Oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, desde que seja a minha também. Não é assim que nós oramos? A gente até fala, não é? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas aqui dentro a gente está dizendo: seja feita a sua vontade, Senhor, desde que seja a minha vontade também. Pão nosso de cada dia me dá hoje, mas me dá também o carro que eu quero, a casa que eu quero, os bens que eu estou sonhando. Eu quero tudo, Senhor, eu quero tudo. E Deus tem tudo para dar. Mas como nós ouvimos aqui, Ele é maior do que as bênçãos. O abençoador é maior do que as bênçãos. E quando nós valorizamos o relacionamento, quando nós valorizamos a presença, quando nós valorizamos a caminhada, tudo aquilo que Deus tem para nós, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, Deus vai realizando, Deus vai fazendo. Há um coração quebrantado e contrito, diz o salmista: tu não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Eu vou terminar, fica de pé nessa noite. Queridos, meus irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, acredite, é só com Deus que você vai poder contar. É só com Ele que eu vou poder contar. Não abandona Jesus, não abandona o caminho, não abandona a jornada. Às vezes nós estamos lendo isso, e os irmãos podem olhar para mim e dizer: pastor, mas isso que o Senhor pregou e desses homens, eu não consigo fazer. Não existem homens assim, não existem pessoas assim. Existem. Muitos estão aqui dentro, outros estão em outros lugares, outros viveram em outra época. Mas existem homens e mulheres que querem andar com Deus, que querem se relacionar com Deus, independente das circunstâncias e de qualquer coisa. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Eu disse para os irmãos: Noé, a Bíblia diz, andou com Deus. Noé andou com Deus. Abraão, amigo de Deus. Samuel ouvia a voz de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Isaías, o profeta da corte, que teve uma visão de Deus. Jeremias, o homem que ouvia a voz do Senhor. Ezequiel, o homem que viu o céu descortinando diante dele, ele viu o Senhor e a glória e o séquito de Deus. Daniel, aquele que sentia a presença de Deus. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, os discípulos andaram com Jesus. Maria, irmãos, olhou para Jesus e disse: eu quero mais o Senhor do que o que de melhor eu tenho. Quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele perfume raro e caríssimo em Jesus, porque ela entendeu que Jesus valia mais do que aquele vaso de perfume que ela tinha, caro, raro, mas Jesus era mais importante para ela. Áquila e Priscila, as cooperadoras de Paulo, entregaram a vida porque entenderam que valia mais a pena seguir o Senhor e ter um relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas esse povo é tudo da Bíblia. É verdade, mas teve um homem chamado Charles Spurgeon, que também decidiu entregar a vida ao Senhor, entendeu quem era Deus. Jonathan Edwards entendeu quem era Deus na vida dele. Oh, queridos, John Knox, tantos outros homens
Ah, pastor, mas isso também nós estamos falando do ano 1500, 1600. Ah, não, mas aí é verdade. Irmãos, mas teve outras pessoas que não são tão antigos assim. David Wilkerson, o profeta da América, morreu alguns anos atrás. Um homem que andava com Deus, um homem que tinha um relacionamento intacto com Deus. Billy Graham morreu há 2 anos atrás, acho que 2 ou 1 ano atrás. O homem sabia que era Deus na vida dele, o homem entendia que era Deus na vida dele. Então é possível andar com Deus. Não está nas páginas da Bíblia, isso são personagens. Não, não, queridos, não. Não é não. John Wesley orava e dizia: Deus, me perdoa, faz de novo. Billy Graham orou lá onde John Wesley orou e disse: faz de novo, e Deus fez com ele. Queridos, teve um homem aqui no final dos anos 60, começo dos 70, pastor John Colenda, acho que eu já falei dele aqui. Eu tive a oportunidade de saber dessa história, confirmar, melhor dizendo, a história pelo filho dele, John Colenda, que é o fundador do IBAD. Os irmãos que estão estudando o IBAD aqui já devem ter visto a foto do velhinho lá na contracapa dos livros do IBAD, dele e da esposa dele, missionária Doris Colenda. Ouvi dele. Participei de uma reunião, numa convenção, uma vez ele estava do meu lado, eu perguntei para ele: pastor Colenda, é verdade a história que contam do pastor John Peter Colenda, o seu tio, que ele orou e Jesus ressuscitou o pastor João de Oliveira? Que irmãos, eu cresci ouvindo essa história. Tem aí o testemunho para quem quiser, dá um Google, vai lá, ressurreição do pastor João de Oliveira pela oração do John Colenda, você vai encontrar ainda, eu acredito. Eu cresci ouvindo essa história. Pastor João de Oliveira, pastor, professor do IBAD lá em Pindamonhangaba, adoeceu, o homem ficou ruim, foi levado para o médico, 20 dias, foi mandado para casa para morrer. Os médicos disseram: não tem o que fazer, leve esse homem para casa, passa uns últimos minutos com a família, chama os filhos, chama todo mundo, despeça dele, porque ele está indo embora. E assim foi feito. Naquela manhã que ele faleceu, pastor João Colenda tinha acabado de chegar em Pindamonhangaba. Disseram para ele: pastor Colenda, morreu o pastor João de Oliveira, agora 1 hora atrás. Ele disse: hoje está na casa dele. Ele morava na casa no fundo, ainda tem a casa lá do Instituto Bíblico, do prédio do IBAD. Aí disse que ele chegou, isso quem me contou foi o sobrinho, o João Colenda, fundador do IBAD. Ele disse: eu era adolescente, pastor, ele me contava isso, um velhinho, já faleceu. Meu tio chegou e disse assim: aonde colocaram o pastor João de Oliveira? Falaram para ele: está naquela casa. Os irmãos foram todos com eles, nós fomos, eu era adolescente, fui inclusive. Quando chegou no quarto onde o pastor João de Oliveira estava, o pastor João Colenda disse: sai todo mundo que não tem fé. Quem não acreditar que Jesus pode ressuscitar o pastor João de Oliveira, por favor, saia do quarto. Eu só quero que fique aqui aqueles que creem que Jesus ainda pode fazer alguma coisa. E me contava o João, sobrinho: pastor, o povo saiu e nós ficamos ali. Eu fiquei, não era nem porque eu tinha muita fé, porque eu queria ver o que ia acontecer. Eu era adolescente, eu queria ver o que ia acontecer. Pastor, o povo começou a orar e o João Colenda ajoelhou na cama onde estava o corpo do João de Oliveira. E sabe como ele orou ao Senhor? Ele me disse isso. Eu sabia, irmãos, da história, mas eu ouvi dele, do velhinho João Colenda me contando. Sabe como ele orou? Ele começou a oração dizendo assim: Jesus, aqui fala o teu servo João Colenda. O Senhor me conhece, Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. Jesus, João de Oliveira está nos teus braços, é do Senhor. Deus, mas os filhos precisam do pai ainda. A esposa precisa dele como marido ainda, Senhor. A igreja precisa dele ainda como pastor, Senhor. Eu preciso dele ainda aqui como meu conselheiro, me aconselhando,
Por isso eu te peço, Jesus, devolve a vida do João de Oliveira. Ô irmãos, ele disse que naquele momento o coração do homem voltou a bater, e Jesus devolveu mais muitos anos o João de Oliveira. Leia se você quiser, pesquise. Sabe por quê? Que pastor João Colenda andava com Jesus. Quando ele disse para o Senhor assim: aqui fala o teu servo João Colenda. Oh, que autoridade, irmãos. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, aqui fala o teu servo tal. Senhor, aqui fala a tua serva tal. O que Deus vai dizer? Você tem autoridade para dizer isso para o Senhor? Senhor, aqui fala o teu servo tal. Hein? Relacionamento. Ah, mas quantos anos isso faz, queridos? A minha avó, meu avô Cassiano, estava em casa. Os dois servos do Senhor, inabaláveis. Começou tudo com eles. Um dia minha mãe está aqui. Minha avó sonhou, e ela viu passando sobre ela. Cadê minha mãe? Não foi isso, mãe? Um caixão, e parou do lado da cama onde meu avô estava dormindo. Antes dele morrer, Jesus revelou para minha avó. No dia seguinte, o Senhor recolheu meu avô e ele foi morar com o Senhor. Ah, ele precisava fazer aquilo, revelar para minha avó Maria? Não! Mas ela tinha intimidade com ele. Ela tinha relacionamento inabalável com ele. Então ele fez. Não foi só para Abraão que ele revelou de acontecer. Ele revelou para minha avó Maria. Vou levar o Cassiano. Quando meu avô foi levado, partiu para estar com o Senhor, vocês acham que a minha avó desesperou? Gritava, desconsolada? Não, ela dizia: o Senhor me avisou, ele está seguro nos braços dele. Ei, intimidade, relacionamento. É possível sim. É possível. Para que minha mãe, que sofreu uma das piores e maiores dores que um ser humano pode sofrer aqui na terra, que uma mãe perdeu o filho, só é quem ela é. Se acalma, se equilibra, porque tem intimidade com Deus. Porque se não tiver, não aguenta, não suporta. Então aqui na igreja tem pessoas que andam com Deus, que têm intimidade com Deus. Pastor Joseph Smith, meu pastor americano, a gente se fala toda semana. Quando eu morei nos Estados Unidos, convivi quase um ano com aquele homem. E já no finalzinho do meu curso, ele tem 76 anos, fez agora semana passada, semana retrasada. No finalzinho do meu curso, ele me disse: Pastor Robson, eu quero te levar para o Texas. Eu quero que você conheça o seminário onde me formei, onde eu dei aula. Eu quero passar em algumas igrejas históricas com você lá no Texas. Algumas que eu pastoreei, inclusive, e a gente foi. Passamos uma semana lá no mês de novembro de 2013. Então nós dormíamos no mesmo quarto do hotel que a gente ficava. Irmãos, eu espero em Deus que o Senhor nos dê a oportunidade de trazê-lo aqui o ano que vem. Já falei isso para ele. Eu ia trazer no final desse ano, mas ele está indo para Londres em dezembro. Eu quero ver se em março a gente consegue trazê-lo aqui. Ô irmãos, eu não conheço alguém que ama tanto Deus e que tem tanta intimidade com Deus como aquele homem. Eu não conheço. Cheio de falhas certamente como pais, como pai, como mãe, cheio de falhas como nós somos. Mas toda noite que nós estávamos juntos, antes de dormir, ele botava o hino no celular dele. Religiosamente toda noite eu vi isso acontecer. Ele disse para mim: eu faço isso há 50 anos. Eu não durmo sem louvar o Senhor com esse louvor e sem ouvir esse louvor. Ele põe no celular dele o louvor e dizia: no more cry, no more pain,
No more tears, never cry again. Quer dizer, sem mais choro, sem mais dor, sem mais lágrima, chorar nunca mais. Eu quero estar com Ele para sempre. Oh, irmãos, ele punha aquilo. Eu vi isso. E ele chorava, chorava e chorava. E ele dormia orando e dizia: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu amo muito o Senhor. Apesar de quem eu sou, eu amo muito o Senhor. E eu vi que ele ouve orar, irmãos, ouvindo esse louvor. Então tem gente que tem intimidade com Deus. Tem gente que tem relacionamento com Deus. Tem gente que quer se relacionar com o Senhor. Eu e você. Basta a gente querer. Basta nós queremos. Não é algo longe. Por isso que eu disse, eu não quero pregar aqui um evangelho utópico, noveleiro, de contos de fada. É um personagem. Dá para viver, se você quiser, se eu quiser. Dá para colocar Jesus na frente. Dá para colocar Jesus no trono da nossa vida. Dá para ter essa intimidade, dá para ter essa presença. Dá sim para ter esse relacionamento com Deus. Aleluia, fecha seus olhos, vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.